noite a todos. É um prazer estar com todos vocês mais uma vez nesse nosso 7º encontro do curso sobre Machado de Assis, que a Academia Juiz de Fora de Letras está tendo o prazer de oferecer a Juiz de Fora e região, e outros estados do Brasil e até no exterior. Nós temos um grande orgulho de ter essa clientela toda tão variada, né? Eu represento hoje a nossa querida Beth Saqueto, que não está passando bem, então não foi possível a ela comparecer hoje, mas nosso próximo encontro ela estará aqui sem falta e o curso vai seguindo em todo o seu brilhantismo. Seguindo o nosso esquema de inclusão, faço a minha descrição. Sou Ceci Barbosa Campos, uma senhora idosa de cabelos grisalhos, que estão parecendo louros aqui, de acordo com essa cor que eu estou vendo. Cabelos grisalhos, óculos, brincos compridos, azulados e esverdeados, de acordo com a blusa. Então, passo agora a palavra à nossa coordenadora de eventos, que vai fazer a apresentação da querida palestrante de hoje, a nossa Maria Helena Sleutzis, que vai falar sobre o conto de Machado de Assis com alienista. Muito obrigada a todos, muito obrigada a você, Maria Helena, por ter cedido ao nosso convite. Marisa. Boa noite a todos e todas. E nessa noite eu gostaria que, mais uma vez, o Frazão apresentasse-nos os próximos eventos antes de eu apresentar Maria Helena. Você está com ele aí prontinho, Frazão? Está na tela. Dia 24/10, teremos Quincas Borba com o nosso querido Piscinini Teixeira. 31/10, Casa Velha, Manova Dono. É porque estão escrito em cima da fala aqui. Por Maria Nazaré Laroca. E, para terminar, no dia 7/11, quem começou vai findar. Dessa forma orobórica, Maria Elizabeth Saqueto com O Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana. Posto isso, vamos, então, continuando. Tenho a dizer que eu sou Marisa Timpone Pereira Rodrigues, Marisa Timpone, diretora de eventos da JL, e tenho cabelos pretos, curtos, os óculos, o sempre batom vermelho, camisa preta, brinquinho preto, é a minha marca, sempre está de preto. E tez clara, e sempre muito falante, não é? Bem, essa noite, quem está conosco é Maria Helena. Quem é Maria Helena Sleutzis? É carioca, radicada em Juiz de Fora, Minas Gerais, bibliotecária documentalista, professora universitária, escritora e proprietária do grande selo Grifo Edições, que tem publicado tantos dos nossos textos. Inclusive, dia 21 agora, ela vai lançar o 5º volume do Juiz de Fora Luar, que estamos nele, muitos de nós. Tem vários livros publicados, literatura infanto-juvenil, poesia, carta, prosa poética. É fundadora do grupo Café com Poesia e Arte, que atua em Juiz de Fora desde 2009. Organizou em 2017 e 2018 o projeto Papos e Ideias, na Livraria Saraiva, onde eu tive a honra de falar, fui convidada. Entrevistando escritores e artistas. É membro da Academia Juiz de Fora de Letras, conselheira cultural internacional do movimento União Cultural, recebeu o troféu Melhores de 2009 e... E esse troféu de 2009 foi do Diário Regional Juiz de Fora, Minas Gerais. Destaque poético da ALAF, em 2013, Troféu Mulheres de Destaque de Juiz de Fora, em 2013,
Prêmio Mulheres que Tecem o Mundo, pela Academia Internacional da União Cultural 2020. Publica no http://grifonedicoins, sem cedilha.com. Grifo Edições. Seu Facebook é facebook.com.br. Maria Helena Sleutz. Obrigada a todos, obrigada por esse currículo que você nos traz no momento que nos brinda com um dos grandes contos do Machado, que é o Alienista, que, para mim, é uma grande novela. Com você, Maria Helena. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui esta noite para falar sobre o Alienista de Machado de Assis. Eu quero, primeiramente, cumprimentar a ilustre presidente da Academia Gestorana de Letras, Ceci Barbosa Campos, a ilustre senhora diretora de eventos, Marisa Timpone, hoje mediadora deste encontro, e a ilustre senhora coordenadora do curso sobre Machado de Assis, Maria Elizabeth Saqueto, que, embora ausente, né, está na nossa lembrança e nos nossos corações. Eu cumprimento também os prezados confrades e confreiras e os queridíssimos amigos que estão aqui. Fico muito feliz com a presença de vocês e agradeço muito, então, a todos. Eu tenho que me apresentar também, né, fazer minha descrição. Pelo que eu entendi, eu também tenho que fazer isso. Então, eu vou tentar, tá, gente? A minha figura, às vezes, ela varia um pouco, né? Por causa da cor dos cabelos. Mas vamos lá. Eu tenho pele clara, tenho um cabelo curto, normalmente, da cor pastel, olhos castanhos claros, uso óculos constantemente. Já tomei banho de óculos, já dormi de óculos. Então, sou a mulher que usa óculos. Hoje eu estou com um brinco maior, que tem uma argola e umas pérolas. Estou falando da minha casa, atrás tem uma cortina na cor marfim. Seria isso, né, gente? Então, antes de começar, eu queria muito pedir licença a vocês para dizer algo que eu estou sempre para falar e acabo não dizendo. Que é o seguinte: como é bom, como é importante nós podermos fazer esta pausa, nós podermos nos desligar um pouco desse mundo que anda meio estranho, meio à deriva, né? Para entrarmos num outro espaço ordenador chamado literatura. Eu considero isso privilégio de poucos. E por isso que eu quero cumprimentar a Academia Juiz de Fora de Letras por essa iniciativa. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu mesma saí aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar, gente. Só um minuto. Agora consegui voltar, desculpem. Muito bom. Antes de iniciar, eu agradeço também as significativas contribuições da Marisa Timpone, da Beth Saqueto, do Luiz Almeida e da Rosângela Rossi, com material sobre o conto de Machado. Isso muito me ajudou. Por quê? Porque eu li O Alienista, eu devia ter uns 14 anos de idade, né? Então, eu me lembrava, porque ele é muito marcante, você nunca mais esquece. Mas eu sabia que tinha muitos estudos sobre este conto. Ele foi um conto muito popular, que suscitou muita pesquisa, e tinha muita coisa publicada. Então, a ajuda foi muito importante para mim. Eu dividi a minha fala em 3 partes. Eu fiz uma introdução sobre o assunto, depois eu falo da obra, eu relembro como é o conto, para todos nós aqui, que acho que já faz um tempo que nós lemos, né? Para a gente poder entrar na sintonia do Machado e do conto.
e depois eu teço considerações sobre esta obra fabulosa do Machado. Pretendo ser bastante objetiva e deixar espaço para vocês poderem acrescentar alguma coisa. Perguntar, por favor, não, porque eu não sou especialista em Machado, então vocês acrescentem alguma coisa no final, tudo bem? Vamos lá, vamos começar. O Alienista, de Machado de Assis, ele tem 142 anos. É um senhor muito idoso, né? E ele tem dezenas de edições e adaptações. Este conto de Machado trata essencialmente dos limites entre loucura e razão e das relações entre ciência e poder, tão importantes naquela época como hoje, né? Então, o Machado não se desatualiza, porque o mundo anda devagar, essa que é a verdade, né? Ele continua atual até hoje. E vamos lá, gente. A profissão de alienista, que dá origem ao nome do livro, equivale ao que hoje nós chamamos de psiquiatra, não é? Nós podemos verificar que autores como Dostoiévski e Machado de Assis, especialmente esses dois, apresentavam em suas narrativas a loucura, o descaramento, a reviravolta do mundo através das vozes dos seus personagens. Eles eram mestres nisso. E por isso são tão famosos, tão envolventes, por isso tanta gente no mundo leu esses dois escritores. Com relação à loucura, historicamente falando, na Idade Clássica greco-romana, os loucos eram valorizados. Eles eram considerados escolhidos pelo divino. Na Idade Média, a loucura era entendida como um castigo de Deus e explicada através do discurso religioso. Na Renascença, a figura do louco era exilada. As pessoas, de um modo geral, queriam ficar longe. E havia até um navio no qual eles colocavam os loucos e deixavam embora para o alto mar. Certamente não voltavam, ficavam longe dos considerados normais. Na Idade Moderna, a loucura passa a ser considerada como uma doença mental e ganha o hospital psiquiátrico. E também ela começa a aparecer numa série de trabalhos literários. Esse é o caso, né, do Alienista, do Machado, mas também da Doida, de Carlos Drummond de Andrade, o Só Vim Telefonar, do Gabriel Garcia Marques, não é? O Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto. Então, ela vai ganhando uma proporção de investigação, de interrogação, né, acerca do assunto. E em todos estes autores que abordam esse tema, vai ser fácil identificar a dúvida e a incerteza diante da loucura. Esta é uma linha divisória que ninguém ainda conseguiu estabelecer direito, né? O Roberto Crema, que é psicólogo lá da Unipaz, ele criou um termo chamado normose. E aí ele classifica as pessoas certinhas, racionais, como normóticas. Mas ele diz o seguinte, que o mais perigoso no mundo é você se tornar um normótico, vejam vocês. Mas então, quem é o louco? Essa é a grande questão do livro. Quem é o louco?
E aí, se a gente popularmente investigar, vai ver que de perto, ninguém é normal, né? Diz aí a história. E existem traços de loucura em todo mundo? É outra investigação, né? Todo mundo tem um pouco de loucura? Vocês vão encontrar tudo isso neste conto do Machado. O alienista, ele nos leva a uma grande reflexão sobre o assunto. Vamos ver como é que o Machado teceu essa história. Na verdade, ele vai fazer o leitor acompanhar a trajetória do Dr. Simão Bacamarte, que era médico no século XVIII e que, depois de se formar na Europa, ele retorna ao Brasil, precisamente para sua vila de Itaguaí, no Rio de Janeiro, a fim de se dedicar à profissão, especializando-se em psiquiatria. Itaguaí é uma cidade pequena que eu conheço muito bem. Por quê? Porque eu nasci e morei meus primeiros 20 anos numa universidade federal que ficava localizada no município de Itaguaí, justamente essa cidadezinha citada, né, escolhida por Machado para esse conto. É uma cidade muito pequena, mas não tem quase nada. Mas quando a gente precisava ir ao banco, ir a um supermercado melhor, a gente ia a Itaguaí. E fica a 70 quilômetros da capital, né, do Rio. É que Itaguaí inaugurou uma biblioteca com o nome de Machado de Assis um ano antes do Machado publicar o conto. E Dom Pedro II foi o fiador dessa biblioteca e era muito admirado por Machado, de onde a gente conclui que ele escolheu a cidade para agradecer essa homenagem com o nome dele na biblioteca, porque ninguém conhece Itaguaí, na verdade, né? Nunca ninguém escolheu Itaguaí para um conto, ele vai justamente e escolhe. A razão parece ser essa. Na história, esse alienista, né, era casado com uma viúva chamada Dona Evarista. Vocês lembram disso? E ele, então, quando retorna ao Brasil, ele propõe a criação de uma casa de orates, isto é, um hospital psiquiátrico, que recebeu o nome de Casa Verde. Aí ele ia se empenhando nos estudos sobre psiquiatria e começou a ter muitos internos. Isso porque o Simão Bacamarte começa a ver loucura em quase todas as pessoas. Se você repara bem, não escapa ninguém, né? Foi isso que aconteceu com o Simão Bacamarte. Ele foi reparando bem, foi internando as criaturas. Reparava um pouco mais e internava as criaturas, né? No conto, a religião é representada pelo Padre Lopes, não sei se vocês lembram, e a política é representada pelo barbeiro Porfírio. Esse barbeiro Porfírio é uma figura que aparece bastante na história. E ele começa a liderar um movimento a partir da apreensão dos cidadãos. Esse movimento se chamava Revolta da Canjica. Aí vejam vocês, até o nome da revolta é desmoralizante. Vejam como Machado é, né? Machado é terrível. Onde já se viu revolta da canjica. Mas o barbeiro, ele acaba se aliando ao médico e as internações continuaram. Assim, a instituição, essa Casa Verde, se fortaleceu bastante e até a Dona Evarista, coitada, mulher do alienista, também foi internada. O negócio era feio lá, né? Você escreveu, não leu, ia para a Casa Verde. Quando 75% da cidade estava internada,
o Simão resolve voltar atrás e liberar todos os internos. Ele chegou à conclusão que a sua teoria não estava certa, que tinha alguma coisa errada na sua teoria. Então, ele liberou aqueles todos que estavam internados e começa a internar outras pessoas segundo uma nova teoria que ele criou lá, né? Aí passa um tempo, ele libera também esses internos e chega a uma conclusão terrível, assustadora para todos nós. Ele conclui que o louco era ele. Gente, isso é totalmente dialético, né? E pode nos fazer concluir que de médico e louco todos temos um pouco, não é? Assim, o Simão Bacamarte se tranca na Casa Verde e morre 17 meses depois. É esse aí o conto, vocês devem lembrar, então, né? Sobre o conto, vamos ver. É difícil definir se o alienista é conto ou se é uma novela, devido à extensão, né, dos seus capítulos e do estilo do Machado. Ele faz alguns ganchos. Isso porque ele foi primeiramente publicado de forma seriada em 13 capítulos, num jornal familiar chamado A Estação. Então, Machado escrevia periodicamente, desde outubro de 1881 até março de 1882, ele foi escrevendo capítulos dessa história, vamos dizer assim. Então, para prender o leitor, porque ele era mestre em prender o leitor, ele fazia uns ganchos, né? Para a pessoa ficar com vontade de ler o próximo capítulo. E isso, na verdade, é o estilo novelesco, né? Então, a gente pode dizer, como a Marisa afirmou, é uma novela. Mas, em 1982 ainda, ele pega essa história, essa novela, e incorpora ao livro Papéis Avulsos. E aí ele se torna um conto, e um dos contos mais conhecidos e celebrados de Machado. Um conto que, na verdade, era uma novela. Muito bom, por sinal. A narrativa é na terceira pessoa. Possui um narrador onisciente, sempre no tom bem-humorado e irônico, que acompanha toda a obra. Eles dizem que Machado era muito irônico, né? Mas ele também era muito verdadeiro. Agora eu estou lendo aqui, estou lembrando aqui de uma história de que ele, de vez em quando, ele participava de uns eventos sociais, e vocês sabem que ele era gago e ele era epilético. Então, ele tinha uma certa dificuldade na comunicação com os outros. Aí ele foi apresentado a uma dama da alta sociedade, toda elegante, bonita e tal, e ele começa a conversar com essa dama. E depois de um tempo, ela vira para ele e diz: poxa, me disseram que o senhor era gago, mas eu não sabia que era tanto. E Machado responde para ela: isso é intriga. Isso aí as pessoas estão falando, mas não é verdade. Veja, senhora, me disseram que a senhora era mal educada. E a senhora é? Ele respondeu assim. Então, com todos os percalços que esse homem tinha na vida, era também um homem que sabia se defender, né? Sabia dar uma resposta boa. Desculpem. Bom, os aspectos assim, essenciais da narrativa são a ação linear, onde há uma sequência cronológica da história, tempo linear, isto é, sempre no passado. Desculpem, eu peguei uma faringite e ainda não estou 100%, né? Mas vai dar para concluir.
O Simão Bacamarte, como alienista, o que ele representa na história? Representa a lucidez plena, o homem da razão, que é a nossa tão dileta ciência, que até hoje é a criadora de critérios e parâmetros que definem o normal e o patológico, mas ele também vira paciente. Isso nos faz perguntar: a loucura do outro pode ser um espelho? Bom, essa pergunta é uma pergunta forte e até certo ponto assustadora, né? Porque o Simão, ele descobre sua própria loucura através da internação dos pacientes. Ele tinha escolhido a esposa dele de uma forma muito criteriosa, muito científica, porque ele tinha muito medo da genética da loucura, o Simão Bacamarte, né? Então, o que era o alienista? Era um ser estoico, totalmente racional, que estaria acima do mundano, mas também, por ser assim tão certinho, ele pode ser considerado a marionete de si mesmo. Então, vejam vocês onde, em que meandros, o Machado foi realmente se aprofundar dentro do tema, né? Aí isso nos faz perguntar: os mais certos são os mais loucos? O Roberto Crema disse que sim, né? Ele diz que sim. Bom, mas depois de publicado em papéis avulsos, em 1882, a imprensa nacional publicou em 1948 uma edição desse clássico ilustrada por Cândido Portinari. Gente, isso aí é uma coisa maravilhosa. Foram 37 ilustrações a acompanharem o tom de Machado e suas reflexões sobre a loucura. Se vocês forem ao Google e vocês digitarem alienista / ilustrações de Portinari, vocês vão encontrar essa obra. Quem assina o Kindle pode comprar por R$ 65. Mas a edição mesmo, antropofágica, em português, está sendo vendida por $45 pela Amazon. Eu ganhei de presente da minha filha, vai chegar amanhã. Mas é uma coisa muito linda. E aí eu trouxe para vocês, eu imprimi aqui. Eu não sei se vai dar para ver, mas eu espero que sim. Esse aqui é o Simão Bacamarte, gente. Olha só a carinha dele. Viram? Aqui, ó, vocês podem ver os traços, né, de Portinari numa expressão, é uma expressão assim de bastante aleiamento, né? Aqui talvez sejam os pacientes que tinham sido, né, internados na Casa Verde, parece que sim. E aqui é o mundo à deriva, que é o mundo da loucura. Bom, são 37. Eu só fiz cópia dessas 4, só para vocês terem uma ideia de quão bonita, né, é essa obra, né? É lógico que o alienista inspirou muitas adaptações ao longo de décadas, e uma delas foi a graphic novel de Fábio Moon e Gabriel Bá, que faturou o prêmio Jabuti na categoria livro didático e paradidático no ensino fundamental e médio. Olha que bacana isso. Mas ele também virou filme em 1970, com o título Asilo Muito Louco. Vocês lembram disso? Eu ouvi falar desse título, né? Em 1993, a TV Globo cria uma minissérie chamada O Alienista e as Aventuras de um Barnabé.
Eu também ouvi isso por alto. Eu não acompanhei essa série, mas eu tinha conhecimento disso. Ele também foi transformado em quadrinhos, várias versões da obra em quadrinhos existem por aí, né? E as adaptações e versões do Alienista extrapolaram a literatura também, porque ele virou música e inspirou uma canção também chamada Alienista, da banda Detonautas. Detonautas na TV. E é isso, né, gente? Aí vocês podem avaliar como uma obra pode se tornar tão importante, tão interessante, como ela pode caminhar no tempo, despertando ainda muito interesse. Embora o seu autor não tenha concretizado o seu sonho de conhecer a Europa, o Alienista recebeu traduções para o inglês, o espanhol, o italiano e foi adaptado para o chinês. Ó, que maravilha! Para fechar, eu devo dizer que Machado de Assis representa o primeiro e o mais bem moldado homem das letras no Brasil. Ninguém ainda conseguiu tirar dele esse mérito, né? Ele viveu 69 anos. Ele viveu pouco. Hoje eu acho que ele viveu pouco. Quando eu era jovem, que me falavam 69 anos, eu achava que era muito. Mas agora que eu já ultrapassei isso aí, eu acho que é pouco. Ele viveu pouco, 69 anos. Quanto ele poderia ter produzido mais, né? Viveu de 1839 a 1908. Foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e dizem que foi seu fundador. Era um leitor voraz e um escritor de cartas também voraz. Quando eles reuniram as cartas escritas à mão do Machado, eles conseguiram encadernar 5 volumes. Vejam vocês, eu acho que ele escrevia todos os dias. E isso deve estar lá, talvez, na Biblioteca Rui Barbosa. Então, gente, é muito interessante, né? Ele é mestre do romance, do conto, da crônica. E este conto, especialmente este, O Alienista, conforme seus críticos, foi escrito com o melhor de Machado. Isto é, prestem atenção, a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Olha só, gente, isso é inesquecível, né? A pena da galhofa, porque tem hora que você ri para valer, né? E a tinta da melancolia, porque tudo isso é melancólico, isso faz parte do contexto humano, que às vezes é, assim, muito difícil da gente digerir, não é? Então, eu finalizo dizendo a vocês que Machado de Assis é para ser lido a vida inteira. Muito obrigada. Só podemos aplaudir, agradecer a Maria Helena, não só pelo espírito de síntese, de ter conseguido nos trazer, num tempo recorde, momentos de muita alegria, pudemos rir com ela, todos estão dizendo aqui ao lado, adorei a palestra, a nossa querida Cida, ela ainda diz que a ilustração da Maria Helena diz, adorei essa forma de apresentar da palestra da Maria Helena, leve, didática, bem-humorada e instigante. Eu também diria o mesmo, uma palestra instigante, porque, inclusive, trouxe à tona um termo que merece ser discutido, pensado, o conceito de normótica, não é? Nesse momento que estamos vivendo pós-pandemia, o que é normal, se estamos voltando à normalidade, ao mesmo tempo que
cede-se, por um lado, uma pandemia, abre-se uma nova pandemia das guerras, e a Maria Helena abriu com essa discussão, é hora da gente ver que todo esse narrador onisciente, que é Machado de Assis, neste conto ou novela, o alienista nos traz uma revisão de valores sobre o ser humano. Inclusive, o que é ser louco, o que é ser normal, quem deverá estar na Casa Verde. E ele se tranca na Casa Verde. Ótimo título, Casa Verde. Não sei se você sabe o que representa o verde. Eu escutei isso da nossa confreira Andréa Donadon, que tem substituído o choque pela cor verde. A mãe dela, inclusive, passou por esse processo, que as cores, ela trabalha com as aldraventuras, com cores, com desenhos, e ela nos mostra isso. Mas essa Casa Verde é ótimo, que seria a Casa da Esperança, né? O verde, sem imagem. Mas é ótimo a gente poder abrir para todos discutir esse tema atualíssimo. Maria Helena quer falar mais um pouco com você. Sim, eu queria dizer assim que o verde também é muito ligado à saúde, né? Ao que é saudável. E eu queria pedir a palavra de novo para saudar o meu filho, que está lá em Fortaleza, que parece que entrou agora aqui para assistir. Beijo para você, querido. Muitas saudades. Oi, mãe. Oi, Boa noite, mãe. Consegue me ouvir? Consigo sim. Tá tudo bem, querido? Agora Oi, querida. Tá tudo ótimo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Eu vou corrigir minha mãe. Eu estou em São Luís do Maranhão, Uau. em Fortaleza. Seja bem-vindo, Lúcio. Prazer vê-lo. Certinho. Boa noite a todos. Eu entrei aqui, realmente a gente está fazendo uma obra grande para abrir uma universidade aqui na cidade de São Luís, né? E estamos aqui até agora. Eu estou coberto de poeira, os pedreiros estão trabalhando aqui dentro do campus, mas a gente não tem hora para terminar. E eu recebi o convite e o link, vou entrar e vou ficar quietinho aprendendo um pouco mais com vocês aqui. Tá bom, mãe? Prazer te ver, viu? Tenho muito orgulho do seu trabalho, da participação de todos vocês, né, na literatura e principalmente, né, a cidade de Juiz de Fora ganha muito com a participação de todos, com esse projeto que é belíssimo, né, e que a gente quer muito ver continuar. Obrigada, filho. Um beijo. Olha, muitos advogados, magistrados hoje mandaram mensagem falando, né, da importância, inclusive, na área jurídica, né, de autores, como que está sendo comentado hoje por você, tá, mãe? Um beijo para você, eu vou continuar daqui assistindo, tá? Tá, um beijo, querido. Tchau, pessoal. Marisa, um beijo. Leila, tudo de bom. Tchau, Lúcio. Obrigada, Maria Helena. Rosângela levantou a mão e Leila levantou a mão. Rosângela primeiro, depois a Leila. Eu vou parabenizar você, né, Maria Helena? Eu consegui chegar agora para assisti-la. E quando a gente pensa nesse conto, é muito interessante no final, quando ele se fecha na casa, né? Porque ele faz a projeção da loucura dele nos outros, mas ele assume esse mesmo lugar da loucura. E a gente faz muito isso, né? Primeiro a gente vê o espelho no outro, a loucura no outro, para depois a gente saber que a loucura está dentro de nós mesmos, né? E Casa Verde, porque a cor verde dentro do estudo da cromoterapia simboliza a cor da cura, né? Por isso é tão usado em várias casas de estudo sobre a casa de cura, Casa Verde, né? Isso, então Machado consegue muito bem explicitar os tipos de loucura e que cada parte, se a gente entra em detalhes, são partes da nossa psique, porque a gente contém multidões, e o Machado consegue maravilhosamente fazer, e você, né, de uma forma objetiva, didática, conseguiu passar não só o conto, fazer lembrar o conto para nós, mas como explicitar algumas partes da literatura dele. Obrigada, Maria Helena. Conseguimos, né? Conseguimos, Rosângela. Fico muito contente com a sua participação. Que bom que você veio. Consegui. Obrigada, querida.
Tá bom. Um beijo, querida. Um beijo. Parabéns, Rosângela, parabéns, Maria Helena. Vejam só a importância do destaque do verde da cromoterapia que a Rosângela trouxe. Mão levantada, Leila, depois Arnaldo. Não, antes, desculpa. Leila, depois Arlindo Tadeu Heiger estava antes da Leila. Pode ser, Leila, Arlindo? Desculpa, que eu vi aqui a lista agora. Arlindo, Ladies first, por favor, Leila primeiro. Leila, com você. Leila, já falou? Você está de mão levantada, Leila, não? Mas microfone fechado. Gustavo? Abriu. Marisa, eu também, hein? Depois, quem? O Arnaldo, depois Sueli. Guilherme. Ótimo. Então, agora, Leila, você. Tá, eu rapidamente, né, cumprimentar a Maria Helena, que ela fez uma apresentação genial, porque é difícil você apresentar esse livro, que você tem que ficar fazendo, ou não é, né? Ficar dentro assim, olha, ele acha que são, agora ele acha que não são. E essa variação é uma coisa extremamente presente em todos nós. Querendo ou não, a gente tem um lado de loucura e um lado de não loucura, sei lá, mas eu também não sei se a não loucura é não loucura, ou se é loucura, entendeu? Eu continuo achando que o Machado foi genial nesse conto, porque ele fez alguma coisa mostrando como é o homem, né? Como nós somos, e sem dar uma resposta. Né? A resposta dele até foi ele se achar, porque ele estava achando todo mundo, ele tinha que se achar, ele se trancar lá e morrer. Mas é uma grande verdade. Né? Às vezes, se você, por exemplo, como professora, você lida com uma pessoa de aluno, nem sempre todos os alunos são como você gostaria que fosse. E aí, o que você faz? Se ficar... Mas não, eles são como são, e porque são problema deles, não é problema nosso. É isso que eu acho interessante. Com esse conto, você verificar que existem problemas de todo mundo. Então, não ficar muito preocupada, não, porque se não é problema seu, também pode ser que não seja dele. Então, né, é continuar vivendo dessa confusão que a gente está vivendo. Né? Que esse negócio dessa guerra, pelo amor de Deus, o que a gente faz com um negócio desse? Nunca tinha visto uma guerra desse jeito, porque guerra, para mim, era soldado, um negócio assim. De vez em quando morria alguém que não era soldado. Mas essa guerra agora está barra pesada. Um abraço para vocês todos. Agradeço aí estar junto com vocês. Eu adoro ficar perto de vocês. Eu ainda não estou muito 100%, então ainda não tenho condição de ficar muito perto de vocês. Ei, Fernanda. A Fernanda aí, ó, amanhã eu vou contar com ela. Tá? Então, um beijo para vocês todos, tá? Marisa, obrigada. Pode passar a palavra para o Muito obrigada, Leila, pelo seu depoimento. Agora eu passo a palavra para o Arlindo Tadeu Hagen, e depois a Rosângela de novo está de mão levantada, o Guilherme está de mão levantada, mas disse que quer falar, e o Arnaldo também quer falar, e a Sueli quer falar. Viu, Maria Helena? Quanta gente querendo dialogar. Tadeu, com você. Muito boa noite a todos. Eu só queria cumprimentar a Maria Helena por ela ter conseguido tratar com tanta leveza um tema da profundidade do alienista, porque eu acho esse um dos contos mais profundos. Eu, como você, Maria Helena, também li isso garoto, com 14, 15 anos, mas já fiz algumas releituras, uma bem recente, a coisa dos 2, 3 anos, numa coletânea dos melhores contos de Machado. Ele estava, né? Eu também acho que é uma novela, mas estava lá entre os contos. Mas é muito profundo, né?
é muito profundo, e o Caetano resumiu isso, né? Quando ele diz de perto ninguém é normal, ele resumiu toda a história do alienista, né? Mas que Machado dá uma aula de como contar uma história bem contada, porque você vai, de acordo com o fio com que a história é contada, você vai nisso. Não, ele está certo agora, não está errado, está certo, está errado, e você vai nisso ao longo do tempo. Ou seja, extremamente profundo. E você conseguiu fazer com uma leveza admirável. A gente não sentiu. Quando você ameaçou o final, eu assustei e fui olhar o horário, porque não percebi o tempo passar. Então, meus parabéns. Mais uma aula show aí desse nosso ciclo de Machado de Assis. Meus parabéns. Maria Helena, vai retrucar? Muito obrigada, Tadeu. Eu fico muito feliz. Você tocou em pontos que são muito interessantes. Essa da nossa colocação ao ler. É isso ou aquilo? A gente fica nesse ponto aqui do livro ou fica naquele? Ele faz muito isso com o leitor. Obrigada, tá? Um abraço. Obrigada, Tadeu. Na lista dos inscritos, Arnaldo... Rosângela, de novo, tem escrito Suelen e Guilherme. Eu vou dar pouco tempo agora com cada um, porque nós já estamos com 19h47, viu, meninos e meninas? Arnaldo, com você. Queria parabenizar a Ana, né? Traz Machado para a gente. Muita gente já elogiou, né? Mas é aquela coisa, né? Machado muito gostoso, né? De ler. Tem uma alquimia, né? Nas palavras. É um mestre mesmo. E, assim... então, é muito bom ouvir falar do Machado, né? Porque você lembra dos contos, você lembra... Parece que tá vendo a mão dele escrevendo, né? Sei lá, cara, mais. E assim, eu queria muito mesmo escrever igual o Machado, eu queria imitar o Machado, sabe? Porque dá uma inveja de... Não dá só para ouvir o Machado, tem que querer... Enfim, sei, onde eu vou imitar o Machado, eu vou escrever igual o Machado aí. Era isso. Obrigada, Arnaldo. Estamos esperando o seu texto de diálogo com Machado. Tá? Agora, eu vou escrever uma carta para o Machado. Escreva, vamos cobrar de você. Maria Helena disse que nós vamos cobrar. Agora, com vocês, na ordem, é o Guilherme. Depois a Nazaré também levantou a mão. Guilherme, com você. Boa noite. Rapidamente, Maria Helena, parabéns, grande abraço. Foi muito legal mesmo. Eu queria só acrescentar a essa pequena lista que você fez no início, de obras que tratam da loucura, de um conto do Guimarães Rosa que eu adoro. Esse eu já devo ter lido umas 200 vezes, que se chama Soroco, Sua Mãe, Sua Filha. É uma maravilha em 4 páginas. É uma maravilha de conto, sabe? Até sugiro, quem sabe, para o ano, os contos de Guimarães Rosa, porque ele é fantástico. Pois bem, esse Soroco eu indico a vocês, para vocês lerem, e curiosamente, olha só, semana passada, aqui perto do Bradesco, aqui em Juiz de Fora, do ex-Bradesco na Rio Branco, vinha em minha direção um homem com 2 mulheres, sabe? Eu vi nele Soroco, porque as 2 pareciam, sabe, com algum atraso. Então, não sei nem se a gente fala atraso, né? Mas eu fiquei parado olhando, sabe? Porque dizia isso. E a segunda coisa, uma curiosidade, quem que era o capitão desse barco que levava os loucos? Você já imaginou? Será que ele era louco também? Para onde que ele ia levando esses loucos? Deixava numa ilha? Sabe? O que ele fazia com esses loucos, né? Guilherme, obrigada pela contribuição, viu? Essa obra de Guimarães Rosa eu vou ler, muito legal. A gente não sabe também. No Poesia, a Cristina cantou, porque ele foi feito um filme pelo Marquinho, o André Pires musicou a Xirimia, que a filha do Soroco cantava. As borboletas...
Foi um trabalho muito bonito. Soroco, Sua Mãe, Sua Filha, foi estudada no curso de comunicação de Juiz de Fora e virou o trabalho final do Rogério Terra. Vale a pena ler todos os contos do Rosa, né, Guilherme? Adoro todos. Mas temos aqui na lista, obrigada, Guilherme, muito bem lembrado. Nós temos aqui na lista a Nazaré, o Zé Geraldo Heleno e a Angélica Justo. Nazaré, depois Tem Helena. a Suelen também. E a Sueli, desculpa. Ô, Sueli, é você agora. Agora é minha vez. Perdão, Sueli. É com você, Sueli. Muito obrigada. Maria, adorei a sua explanação inicial, né, que compara sobre as obras e fala sobre a loucura. Uma obra, que na verdade não é uma obra literária, que sempre me lembra o Alienista, é o documentário do Holocausto Brasileiro. Já assistiram? Eu vejo muito da obra O Alienista no nosso Holocausto Brasileiro que nós tivemos aqui, né? Vi que a maioria de vocês comentou sobre a questão da loucura, mas eu vou além nessa discussão sobre o conto. Eu vou na questão, por exemplo, o prefeito não gostava de alguém, mandava lá para casa, né? Tinha um mendigo na rua, alguém assim, estava incomodando, estava atrapalhando, mandava para internamento. Então, assim, a questão, e por isso que me remete muito ao documentário do Holocausto Brasileiro, né, que foi um genocídio, né, na nossa história brasileira, onde as pessoas, tudo que era indigente ou diferente era posto lá, né, e era considerado um sanatório, não, como que eu esqueci o termo agora, hospício? Manicômio. Né? Um manicômio, isso aí, um manicômio. Tanto eu participei de um debate, né, uma mesa redonda, na realidade, sobre o Holocausto Brasileiro, e um professor, Marcos Beal, ele citou a obra do Alienista durante o debate do documentário, né? E a gente fez esses contrapontos, que ele faz bastante crítica também, bastante denúncia no livro, né? Além dessa questão da loucura, mas a questão também do interesse, a questão do quem manda, então outros aspectos também que podem ser abordados aí. Seria essa a minha contribuição. Obrigada. Muito obrigada, Suelen. Depois a gente desce mais considerando que há vários inscritos. Maria Nazaré, depois Heleno, depois Angélica Justo. Maria Nazaré, com você. Boa noite, gente. Eu não vou falar muito, porque tem muita gente, temos que fechar, né, o tempo. Mas só quero dizer, Maria Helena, que a sua aula foi, assim, de uma doçura que ele é própria. Então, já era esperado. E eu queria acrescentar uma coisinha também. O Alienista também foi traduzido para o Esperanto, a língua internacional, da qual nós vamos falar durante a nossa palestra do dia 31. É isso, olha. Parabéns, você é fantástica, Maria Helena. Parabéns, Nazaré. Eu não comentei, havia na estação, no conto do Soroco, um vagão que era próprio para levar os loucos, com uma janelinha curta. Meu pai era chefe de estação, a gente sempre ia visitar e ficava impressionada com esse vagão. Tá? Barbacena, Marisa. Então, o vagão ia para Barbacena. Passava para São Geraldo, minha terra, e ia para Barbacena. Ela citou o Holocausto, eu vi aqui. Bem, gente, Angélica Justo, José Geraldo Helena, Angélica Justo, depois o nosso presidente pediu a palavra. Zé Geraldo. Eu pedi a palavra especialmente para dar os parabéns a Maria Helena por ela ter feito uma fala assim, muito clara, muito direta, muito agradável e muito acessível sobre um tema bastante difícil de se desenvolver. E sobre a loucura, eu tenho um conto, que eu não sei se eu chamo de conto, o que é, em que eu sento o Soroco, o Bacamarte e o Viramundos numa mesa
para eles conversarem. Que É só isso. legal. Muito obrigado pela oportunidade mais esse curso. Tenho dito. Heleno. Agora, Angélica, justo depois Ceci. Angélica. José Geraldo, manda para nós. Pois é, eu tenho que... Tá pronto. Mas não foi publicado ainda, não. Esse é o problema. Eu mando, sim. Põe lá no grupo da JL, Heleno. Tá. Por favor, obrigada, Heleno. Angélica. Agradeço o convite, Maria Helena, e a oportunidade de estar aqui com vocês. E você, gostaria de parabenizar a sua apresentação, né, de uma forma tão poética do alienista. E essa forma como você apresentou, como que nos inspira, né, a abrir esse olhar para esses fenômenos da vida humana, né? O que é a sanidade, o que é a loucura? E de uma forma tão bonita que você fez e bem simplificada. Então, muito obrigada, Maria Helena, e agradeço a todos vocês também e parabenizo ao grupo, esse estudo, né, de toda a literatura brasileira tão rica. E vocês estão aqui no grupo fazendo esse trabalho. Muito obrigada, Maria Helena. E obrigada a todos vocês. Só para fechar, Marisa, eu queria muito dizer à doutora Angélica que eu fico muito honrada com a sua presença. Você sabe o quanto você me é querida. Eu fiquei muito feliz por você ter vindo assistir essa apresentação, tá, Angélica? Também, só para finalizar, queria dizer ao Heleno para publicar o conto, por favor, porque é muito interessante, nós estamos aguardando, Heleno. E a Suelen lembrou muito bem o Holocausto, principalmente a Daniela Arbeck, né, que escreveu aquele livro tão fantástico. O Machado, ele vai no tom da ironia, mas a gente sabe que, na realidade, a coisa é um pouco diferente. As contribuições foram maravilhosas, eu gostei de todos, Guilherme também, que nos trouxe essa obra do Guimarães tão boa, e queria muito agradecer a oportunidade a todos vocês. Microfone, Marisa, está sem microfone. Sou eu agora? Eu vi, desculpa, Ceci, é você. Só quero pedir que ela vai, depois da fala da Ceci, nós vamos pedir ao nosso técnico, Frazão, para fechar a gravação. Ceci, com você. Então, justamente para fazer os meus agradecimentos, despedir de todos, mas não sem primeiro cumprimentar Maria Helena Sleutzis, repetindo que já é um lugar comum quando se fala em Maria Helena Sleutzis. É uma pessoa de uma elegância, de uma finura, de uma educação, de uma ética que sempre me encanta. E ela é capaz de tornar qualquer assunto, por mais insípido ou difícil que ele seja, torná-lo fácil e atraente. Nós temos provas disso não só entre os meios mais intelectualizados, como já tivemos também a apresentação, o encontro dela lá nos nossos trabalhos de inclusão no Instituto Jesus. Ela conquista qualquer plateia. Então, muitíssimo obrigada. Eu fico muito feliz de ver que essa minha ideia de montar um ciclo de palestras literárias, que veio desde antes de eu pensar em ser presidente, porque eu já falava nisso em 2019, está dando um resultado tão proveitoso, inclusive com essas participações dos presentes, que são muito enriquecedoras. Muito obrigada a todos e até a próxima semana.